Hoje, finalmente eu consegui encontrar para conversar com o Dr. Roberto Domiti, ele que preside a Academia de Letras aqui das nossas regiões, né? A Academia de Letras do Vale do Iguaçu, a ALVE. A Academia de Letras, para quem não conhece, é uma instituição que trabalha com pessoas que têm um alto grau de conhecimento e cultura de todas as cidades. Ela reúne, né, essas pessoas que têm conhecimento e que transbordam cultura, que conhecem sobre temas profundamente, quaisquer áreas, né, do nosso conhecimento. Então, finalmente a gente conseguiu se encontrar, né, depois de 2 tentativas. Hoje, então, eu estou aqui, tenho o maior prazer em receber o senhor na nossa live aqui da nossa Contestado Magazine. Boa noite. Como é que está o senhor? Boa noite, obrigado pela visita. Estamos hoje, nessa noite, no distanciamento social. Estávamos com máscara até há pouco tempo, mas dentro do distanciamento, recomendação da saúde, nós estamos mantendo os protocolos. Isso aí. Falar um pouquinho da Academia de Letras do Vale do Iguaçu. Ela é constituída de pessoas ligadas à cultura, ligadas às letras, de uma forma geral. E ao longo desses 20 anos da ALVE, nós conseguimos um espaço plural, né, de produção, de disseminação de conhecimentos científicos, pesquisas na área de cultura, desenvolvendo atividades junto à comunidade regional. A ALVE tem vários acadêmicos da região sul do Paraná e norte de Santa Catarina. Ela desenvolve as atividades e mais nessa época de pandemia temos que estar com as atividades suspensas, porque nossa idade, ou a idade dos acadêmicos, ela requer muita atenção e somos todos de risco. Então nós fazemos um trabalho online, e essa live de hoje, né, para o Contestado Magazine, é muito importante para que a gente possa levar um pouquinho da ALVE, e a ALVE é parceira dessa revista digital que as pessoas entendem melhor, com muita honra. Vocês desenvolvem um trabalho fantástico e a ALVE é parceira através de todos os acadêmicos. A gente que agradece. Quando nós idealizamos a revista EML, a Academia de Letras foi a primeira convidada, né, a primeira instituição que nós pensamos em convidar, justamente porque tem um grande número de pessoas com um vasto conhecimento em todas as áreas. Então, quando a gente pensou em fazer na revista, reunir pessoas com conhecimento para escrever nas colunas, obviamente que a primeira convidada para escrever na coluna foi a Academia de Letras do Vale do Iguaçu, a ALVE. Eu só queria fazer um adendo, doutor, para a gente entender um pouquinho assim, ó, tipo, a diferença entre conhecimento e cultura, que às vezes as pessoas têm falham um pouquinho e falam, a pessoa fulano de tal não tem cultura. Não, cultura todos nós temos, né? Sim. Existem culturas diferentes, não existe mais ou menos cultura. Cultura todos nós temos. Então, existe a cultura é aquilo que vai passando de um pai para o filho, de uma geração para outra, são os usos e os costumes. Então, não dá para você dizer que uma cultura é pior ou em detrimento, está aquém, está à margem de outra cultura. O que diferencia as pessoas das outras é o conhecimento, né? O conhecimento é científico e ele acontece ao longo da nossa vida com tudo que a gente lê na cientificidade. Então, vocês reúnem pessoas com uma cultura elevadíssima e com conhecimento vasto sobre vários temas. E eu queria saber, doutor, quando que a Academia de Letras das nossas regiões, a ALVE, quando que ela foi fundada? A ALVE tem a sua história de fundação no dia 30 de maio do ano de 2000. Foi criada oficialmente a Academia de Letras do Vale do Iguaçu, em assembleia realizada no auditório, no salão da FAF ainda, né, hoje o Unespar, e na ocasião foi eleita uma diretoria provisória que
que o primeiro presidente foi o professor Joaquim Ribas. Foram definidos alguns critérios e o número de cadeiras para a academia foi definido que seriam 40 cadeiras para a academia e todos receberiam, indicariam um patrono, recaindo o nome de uma pessoa já falecida que tenha deixado uma obra, uma história no nosso município e na nossa região. Muito interessante. Então, a gente sabe que, por exemplo, a minha mãe faz parte da Academia de Letras lá de Palmas e ela ocupa a cadeira do professor Rui Vachoques, que foi um grande historiador curitibano, professor do Instituto da Universidade Federal do Paraná, e que ela ocupa a cadeira do Rui Vachoques porque ele foi professor dela na especialização em História que ela fez na Federal do Paraná. Sim. E por esse motivo ela foi uma das orientandas dele, com quem ela teve muito sucesso, assim, ela escreveu muito a partir do que ele fez, da obra dele, então por esse motivo ela ocupa hoje a cadeira dele. Na cadeira de quem o senhor senta hoje? Eu ocupo a cadeira número 11 e tem como patrono o professor Hermindo Roveda. Foi um historiador, escritor, pintor, uma pessoa muito culta para os meios de União da Vitória e Porto União. O patrono dos acadêmicos, ele é fixo, eu não posso mudar. Quem ocupava a cadeira número 11 era a professora Meli de Oliveira Sicuro. Ela ela faleceu, aí quando eu entrei na academia eu ocupei a cadeira com muita honra, né? A cadeira número 11. E assim todos os acadêmicos têm o seu patrono, é um ritual da Academia de Letras, numa reunião aberta a público, que todos se apresentem, falem um pouco da sua história e também do seu patrono. Isso é sensacional. Eu particularmente acho esse ritual, a manutenção, a preservação dessa cultura, assim, essa manifestação tão bonita de não deixar a história e a memória dessas pessoas que Sim. foram tão importantes para uma região e para os municípios brasileiros, né? A Academia de Letras existe em praticamente em todas as grandes cidades brasileiras, né? E abrange um grande número de municípios nas suas regiões, e elas realmente representam essa tradição de a gente preservar a história cultural e a história das memórias das pessoas, que isso é sensacional, a gente tem que manter sempre essa história viva, né? Então, a partir dessas 40 pessoas que a Academia de Letras do Vale do Iguaçu escolheu aqui na Vitória, então, a cada vez que a gente perde um imortal que é vamos dizer assim, o nome, não sei se, o imortal, por que o acadêmico é chamado de imortal, professor? Porque as letras não se apagam, as escritas são eternas, então quando nós temos um livro, uma publicação de um acadêmico, se torna imortal, é um termo usado desde que se criou a primeira academia do mundo. Isso. Então, quando a gente tem esse adjetivo do imortal, prevê que ele é um imortal justamente porque ele deixou marcado na história do mundo alguma coisa que ele escreveu, que ele criou, que ele concebeu para a humanidade, para a sua região. É o que a gente tem aqui, por exemplo, com o professor Hermindo Roveda, que é o imortal que o senhor ocupa a cadeira dele. Ele é um professor... Não, ele é meu patrono. Meu patrono. Ele não foi professor, eu não conheço a história dele. Ele foi professor nos colégios, foi professor na faculdade, ele era um exímio pintor com caneta, nanquim, ele era um escritor, um poeta e deixou um legado cultural muito grande para nossas cidades e a região. Então o senhor falou uma coisa bastante interessante, nós temos os patronos, que são os eleitos para compor a homenagem que é feita, e os imortais que ocupam as cadeiras dos patronos. Isso. Isso? O patrono é o padrinho. Isso. Então tá ótimo. Que bom. Aprendi algumas coisas importantes hoje.
saber quantas publicações, eu vou ter que pôr meu óculos, porque depois dos 35 não tem como, né? Quantas publicações ou livros a ALVE já tem até hoje, doutor, desde 2000? A ALVE, ela tem pessoas que estão constantemente tem acadêmicos que estão fazendo pesquisa diariamente e fazendo as suas escritas. Nós temos mais de uma centena de livros publicados durante esses 20 anos da Academia de Letras do Vale do Iguaçu. É muito importante, a ALVE faz todo ano a publicação de artigos dos acadêmicos, que é uma revista. Então, essa revista é editada, os acadêmicos têm um prazo, nós editamos a editada revista, é impressa, é distribuída para os acadêmicos, para as faculdades, bibliotecas, escolas municipais, estaduais, e fica uma história da ALVE registrada todos os anos. Sensacional. Apenas quem é membro da ALVE pode editar livros pela Academia de Letras? Não, a Academia de Letras, ela faz dos seus acadêmicos. A maioria dos acadêmicos, eles patrocinam seus livros. A ALVE, ela faz a divulgação, faz o lançamento desses livros publicados pelos acadêmicos. Porque a Academia de Letras é uma entidade sem fins lucrativos, então vocês não têm assim um orçamento, não tem um financiamento governamental, alguma coisa nesse sentido? Tem algum, mas é muito pequeno. Então, a Academia, a ALVE, ela não faz a publicação ou edição de livros. Os acadêmicos que buscam patrocinadores ou mesmo vendem seus livros. Nós, a única publicação oficial que nós fazemos é a revista da Academia de Letras. Essa foi lançada agora em fevereiro, comemorativa aos 20 anos da Academia, que eu passo para você para ter como uma lembrança da ALVE. Nossa, Domingos, muito obrigada. Muito obrigada mesmo. Muito obrigada. Eu acho que sempre é muito importante quando a gente ganha livros assim, porque é um conhecimento a mais que a gente vai absorvendo, né, ao longo da vida. E eu realmente sou crente que aquilo que diferencia uma pessoa do outro não são os bens materiais, não são as compensações assim palpáveis, né? Eu acho que o que diferencia uma pessoa do outro justamente é o conhecimento que a gente vai adquirindo ao longo da vida, porque é isso que nós vamos passar para os nossos filhos, né? Eu penso que o que nós temos de mais responsabilidade para nós, somos pais e mães, é justamente o que nós deixamos, né? Que é o legado, que é a criação dos nossos filhos, porque são eles que vão mudar o mundo, né? São eles que eles são a nossa herança, né? A nossa maior riqueza, são eles que vão modificar o mundo. Bom,